Olá, sejam todos bem-vindos ao Centro Universitário Unifacear. Eu sou o professor Anderson e estarei ministrando o tópico de aplicações da água e da atmosfera. Eu espero que vocês tenham um excelente curso, que seja proveitoso para vocês. Sempre lembrando que, como estamos na modalidade EAD, vocês têm as vantagens de acompanhar o material, né, as aulas, né, tudo que é disponibilizado aí para vocês no portal de acordo com a gestão de tempo de vocês, né, se surgir alguma dúvida, algum questionamento, né, para o videoaula, busca apoio nos materiais, no texto base, para complementar aí a dúvida de vocês ou o assunto que vocês pretendem aprofundar o conhecimento, tá? Então, que vocês tenham um excelente curso e vamos lá. O que iremos falar nesse tópico, nesse momento? Vamos falar da necessidade, né, de darmos importância no tratamento, na tratativa, né, do uso da água, já que a água para a nossa vida é essencial. Precisamos dela para tudo, né? Seja para a área produtiva, para produzir alimento, bens de consumos, né? Tudo que vamos fazer, precisamos de água. Então, o nosso planeta, né? Todos sabemos que ele é composto pela maior parte por água. Só que pequenas porcentagens estão disponíveis para que a gente possa consumir. Então, dessa forma, há uma grande preocupação, né, com os nossos recursos hídricos disponíveis para o consumo, já que não sobrevivemos sem consumir água, né? Dependemos do consumo da água. Então, dessa forma, a gente vai falar dessa problemática, né, das questões que envolvem essa problemática. E vamos falar também, né, de transformações aí naturais, né, que ocorrem pela ação do homem, pela degradação desse recurso e tudo que ocorre após essa degradação, né, tudo que é afetado no nosso ecossistema terrestre aí, tanto pela variação de temperatura quanto pela variação de pressão, né, todo o desequilíbrio que vai ocorrer, né? Então a gente vai dar ênfase para essa parte, né, específico aí de como o nosso ecossistema, de como esse recurso ele vai se recompor, de que maneira, né? Quais são os parâmetros que a gente vai utilizar, que vai verificar para restabelecer suas condições naturais. Então a gente vai aprofundar nesse quesito aí desse recurso, né? Da importância que devemos ter com a água, né? Do seu uso inconsciente, né? O que ele vai propiciar, né? O que vai acontecer se eu utilizar essa água de maneira incorreta, irresponsável, né? As modificações, né, que ocorrem no nosso planeta, em todo o ecossistema, na nossa biosfera, né, são constantes, né? Esse desequilíbrio aí, porque sabemos que, de certa forma, tudo que a nossa sobrevivência, né, fazer dentro do planeta, ele vai gerar de alguma forma um impacto, né? Porque o ser humano naturalmente ele vai gerar um impacto, ele vai degradar o meio ambiente, mesmo que ele siga à risca todas as condições necessárias, né, de consumo adequado, né, de sobrevivência e tudo mais, para que ele se mantenha, né, dentro do planeta com condições ideais de sobrevivência. Então, de certa forma, o que a gente pode fazer é reduzir esses impactos, não extinguir, né? Mas de uma maneira geral, né, tem acontecido de utilizar esses recursos sem
inconscientemente e trazer, né, vários riscos e vários impactos relacionados à temperatura, principalmente, né, do nosso planeta. A gente vê esse desequilíbrio de temperatura, né, a questão do superaquecimento, derretimento das calotas polares. Então, tá tudo influenciado aí, tá tudo relacionado. E a gente sabe que tudo isso, né, o que gera diretamente para nós, né? Afeta a nossa saúde, né? Tanto o nosso bem-estar quanto, né, os riscos de que esses desequilíbrios apresenta fisicamente para a gente, né? O desequilíbrio da natureza acaba gerando catástrofes, né? Alagamentos, destruição de construções, né? Por temporais, tempestades, ventanias e tudo mais. Então a gente vai ver essa questão também, né? Que essa exposição, né, desses agentes, dessas causas que têm ocorrido por esse desequilíbrio e todo esse transtorno que está sendo gerado aí para a humanidade. Né? A gente vem vivendo aí a questão da pandemia. A gente sabe que esses 2 anos aí não foi fácil, né? Por conta desse vírus, né? Então vem uma série de fatores aí, série de desequilíbrios, né? Que vem acontecendo aí no nosso planeta. Todas essas transformações é consequência do nosso mau uso dos recursos, né? Então eles têm um avanço muito grande, essas reações, né? Que eram para ser menores se estivéssemos vivendo conscientemente, né? Consumindo esses recursos de maneira consciente, né? Não estaria tão agravado assim a situação. Então, a autodepuração ela está relacionada à reconstituição da água e do seu ecossistema, né? A gente fala de autodepuração, é um fenômeno que a água tem por si e todo o ecossistema de se reconstituir após a sua degradação. Então, um exemplo aí, né, quando as empresas derramam efluente, resíduos de processos industriais em cursos d'água, né, sendo devido, né, esse rio ele tem a capacidade de se reconstituir, né, ele consegue de uma certa forma se recompor dessa agressão, mas ele tem um nível, né? Ele consegue se restituir até uma determinada porcentagem de contaminação, né? Então, é estudado essas questões, quais são os níveis de contaminação, né? O meu oxigênio precisa estar em que nível, né? O meu consumo de oxigênio, minha DBO, quais são os parâmetros, né? Meu pH, quais são os níveis que esse ecossistema suporta, né? Já que eles têm esses limites toleráveis, sem que precise o homem induzir a processos aí mecânicos e químicos para que ele seja regenerado. Então, a gente vai fazer essa aplicação aí referente à qualidade desse lançamento, né, de contaminantes, né, relacionados a DBO e a sua capacidade de autodepuração. Tá ok? E quais estão disponíveis, né? Porque o meio aquático ele tem uma respiração, né? Tem respiração ali dos seres vivos, né? Tanto da parte vegetal quanto da parte animal, que eles trocam ali, né, constantemente a concentração de oxigênio nesse meio, né? Então, tudo isso está relacionado, tudo isso é verificado para conseguir identificar esses níveis. E nessas zonas de autodepuração, que são os pontos onde ocorre o impacto direto desse esgoto ou desse resíduo,
né, a gente tem as áreas de degradação, decomposição ativa, recuperação e águas limpas, né? São os 4 pontos aí pertinentes a esse processo. Na zona de degradação, ocorre uma alta concentração de matéria orgânica, porque é exatamente o ponto onde vai ocorrer o despejo do efluente. Então, ali nesse ponto determinado, vai ter uma sobrecarga de matéria orgânica. Por isso que chama de zona de degradação, né? Que ali tem uma alta demanda de matéria orgânica fora do normal da região ali do ecossistema. A zona de decomposição ativa, né, ela está relacionada a um estado mais deteriorado, né? Essa região ele já surtiu um efeito, né? Essa matéria orgânica ela já começou a ser consumida pela crescente concentração de micro-organismos decompositores, né? Conforme há essa presente concentração exorbitante de matéria orgânica, há um crescimento exponencial de micro-organismos. Então, esses micro-organismos eles começam a fazer o consumo dessa matéria orgânica. Então, assim, essa região é chamada de decomposição ativa. Já no terceiro período, né, que chama de recuperação, é uma área onde, depois do consumo dessa matéria orgânica, ele se inicia a recuperação, né? Que a maior parte dessa matéria orgânica ela foi consumida, né? Então, tendo uma baixa e exorbitante de matéria orgânica, há também uma queda do crescimento microbiológico, né? Então, é onde essa água ela começa a tirar seus contaminantes ali, a decantar, né? E começa a se limpar, né? Ela começa a se recuperar. E nas zonas de águas limpas ocorre, né, já depois do determinados trechos, né, de oxigenação aí do rio, né, já está numa fase mais recuperada, né? Todos os detritos ali já foram consumidos, né? A matéria orgânica e a água ela já está no estado limpo, purificado, né? Cristalino. Então, basicamente, resumidamente, são essas 4 etapas que ocorrem nos períodos das zonas de autodepuração. Em rios considerados limpos, né, relativamente limpos, né, as concentrações de DBO e oxigênio dissolvido eles vão se aproximar de algo em torno de 3 a 4 miligramas por litro, né, em termos de DBO, e aproximadamente de 7 a 9,5 miligramas por litro de oxigênio. Isso aí vai depender, tá, da altitude, claro, que o rio vai se encontrar, e a temperatura, tá? E as concentrações dos efluentes, antes de ocorrer o ponto de mistura lá, que vai ocorrer a mistura da água com o efluente, ele vai variar pelo tipo de grau de tratamento que ele sofreu. No caso, os termos de concentração da DBO, se as variações lá, exemplo, de 20 a 90 miligramas lá, em termos de OD, e as concentrações variam de 0,1 pós-processamento anaeróbico. Tá? E na zona de degradação, eles vão percorrer um determinado trecho, né? Corpo receptor, após seu lançamento, ele passa por meios aquáticos de forma mais significativa, né? Vai diminuir o consumo de oxigênio e aumentar a DBO. Embora nessas condições a diversidade de bactéria diminua em função do consumo de oxigênio, há uma resistência, né, de alguns poluentes
E nessa zona, o fundo do corpo receptor ele vai ter condições anaeróbicas, fazendo com que uma produção de gás, né, potencial gerador, no caso ali, de toda essa matéria orgânica, né, as algas, todo o material vegetal ali em estado de putrefação, de consumo ali, ele vai liberar um odor, né, um mau cheiro. Na zona de decomposição ativa, os decompositores eles predominam, né, eles se organizam, né, a qualidade da água ela está em estado deteriorado, mas ele se organiza nesse caso, né? Na zona de recuperação, há uma concentração de oxigênio dissolvido, né, e ele começa a se recuperar, se elevando a níveis próximos das zonas de águas limpas. Porque o oxigênio, né, que vai ser utilizado pelas bactérias, ele é reposto através da reaeração. É um processo físico que ocorre no trecho que pode fazer a concentração de oxigênio dissolvido se elevar, mas as turbulências e as velocidades, né, da morfológica ali do percurso do rio, como consequência há uma diminuição significativa da DBO por conta dessa consequência do córrego aí da morfologia dele. E ao final do processo, né, onde é ocorrido lá na zona de recuperação, o corpo receptor ele passa a apresentar uma praticidade ali ao mesmo tempo, né, de níveis de concentração verificados nas zonas de água limpa, né, do corpo receptor. Então, no caso da autodepuração, vamos entender num contexto geral aí, que ela vai ser um fenômeno decorrente da associação dos processos naturais. Então, são vários processos naturais, né, de diluição, sedimentação, reaeração, reaeração atmosférica, química e biológica, né, tanto nas reações bioquímicas como as reações químicas que ocorrem no sistema. E essa dinâmica, essa interação, né, ela é avaliada através da autodepuração, né? Essas trocas e transformações químicas e bioquímicas é avaliada pela autodepuração e ele pode ser feito pelos parâmetros de DBO ou através até de coliformes, basicamente. Para que possamos, né, de uma maneira analítica, né, de verificação e compactuação dessa problemática, em situações em que esses rios, esses córregos, eles não conseguem se recuperar naturalmente, vamos precisar de métodos que façam essa recuperação, que induzam essa recuperação, já que os parâmetros extrapolaram e o rio não conseguiu se regenerar. Então, existem vários métodos, né? Mas, no caso, o mais utilizado até hoje, tá? No caso, é o Streeter-Phelps. É um método simples, né? Porém, ele atende até grandes problemas por conta de não depender de grandes tecnologias, né? Ele não necessita de grandes tecnologias. Até porque essa área, né, esse estudo, no caso, não há grandes tecnologias voltadas para recuperação aí, né, de córregos por autodepuração, né? Precisa aí de outros métodos, né, conhecidos aí, precisa ser estudados maneiras, né, economicamente viáveis, né, de ser resgatadas as condições naturais desse córrego. Então, esse modelo ele vem sendo utilizado, né, é um modelo clássico, que ele visa as variações, né, e aplicações do oxigênio dissolvido e da DBO, da demanda bioquímica de oxigênio. Então,
mesmo com outros modelos em outros países desenvolvidos, né, esse aí é mais utilizado por conta da condição de aplicação, né, economicamente viável, né. Então, visto que em problemas mais simples de lançamento de esgoto, onde tem elevadas cargas orgânicas, né, que não teve a resolução, ainda há necessidade de tecnologias, né, de aplicações mais específicas e mais concentradas, né, para resolver esses problemas aí de gerenciamento de recursos hídricos. Então, esse modelo aí, ele se aplica, né, em casos de problemas não tão graves, podemos falar assim, né, para remediar aí problemas que não se alastraram muito aí essa contaminação e suas cargas não estão tão elevadas e não foram erros tão exorbitantes, tá? E para a gente entender um pouco mais, né, sobre essa aplicação desse modelo, a gente vai falar um pouquinho de como calcular, né? Como que a gente calcula o oxigênio dissolvido no caso de numa situação dessa aí de contaminação. Então a gente vai calcular o oxigênio dissolvido é o QR, vazão do rio, vezes o ODR, que é o oxigênio dissolvido no rio, mais QE, que é a vazão do esgoto, vezes ODE, que é o oxigênio dissolvido no esgoto, dividido pelo QR, vazão do rio, mais o QE, vazão do esgoto. Então, para o parâmetro, né, que a gente vai verificar aí dessa mistura, que a gente está falando de dois líquidos que estão se misturando, né? No caso, uma água deteriorada aí com resíduos, sejam industriais ou de saneamento, né? Que tem suas propriedades e seus parâmetros ali específicos, misturado com a água do rio, né? Que tem as suas condições e parâmetros específicos também diferentes, cada um com as suas demandas e concentrações de oxigênios. Então é através dessa mistura que nós vamos saber qual vai ser o resultado aí dessa agressão, né? Quanto que a gente vai ficar de oxigênio dissolvido após essa agressão. Para a gente calcular a demanda bioquímica de oxigênio, a gente vai utilizar a mesma variante, né? A DBO, parâmetro de DBO, é igual a QR, que multiplica DBOR, demanda bioquímica de oxigênio do rio, mais QE, a mesma vazão da entrada, né? A vazão, no caso, né, que está sendo disponibilizada ali, que está sendo lançada, e a DBOE, que é a demanda bioquímica de oxigênio do esgoto. Então, eles têm as mesmas variantes, só vai mudar, no caso, o padrão, né? Se é a demanda bioquímica de consumo ou se é a demanda de oxigênio, que está variando aí. E a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos usar um exemplo, né, para caracterizar aí essa aplicação. Uma empresa está prestes a despejar um esgoto em um córrego. E para que ela atenda às exigências específicas do meio ambiente, precisa verificar a concentração de oxigênio dissolvida após esse lançamento. Qual será a concentração de oxigênio dissolvido e a DBO após o lançamento? Características dos rios e característica do esgoto. Então, nós temos a QR ali do rio, 0,5 metro cúbico por segundos. O ODR de 2,0 miligramas por litro. E o DBOR igual
a 5 mg por litro. Essas são as características, né, de vazão e concentração do rio. Características do esgoto. Temos o QE, né, de entrada de 0,17 metro cúbico por segundo. O ODE de 2,0 miligramas por litro. E o DBOE de 49 miligramas por litro. Então, para a gente calcular o oxigênio dissolvido dessa mistura aí, qual vai ser a concentração de oxigênio que estará presente após a contaminação através desse efluente. Então, a gente vai utilizar a fórmula do OD, QR vezes ODR, mais QE, que multiplica ODE, dividido por QR mais QE. Substituindo QR 0,5, que multiplica 2 ODR, mais 0,17 entrada, vezes 2, que é o ODE, dividido por 0,5 QR mais 0,17 QE. Com isso, nós temos 0,5 que multiplica 2, 1. 0,17 que multiplica 2, 0,34. 0,5 mais 0,17, 0,67. 1 mais 0,34, 1,34 dividido por 0,67, a gente tem a concentração de oxigênio dissolvido nessa água aí de 2 miligramas por litro. Agora, para calcular a concentração aí da demanda bioquímica de oxigênio, né, para ser consumido, a gente vai utilizar a fórmula do DBO, né, QR vezes DBOR, mais QE, que multiplica DBOE. Tudo isso dividido por QR mais QE. Então, substituindo, QR 0,5, que multiplica DBOR 5, mais QE 0,17, que multiplica DBOE 49. Isso dividido por QR 0,5 mais QE 0,17. Fazendo as multiplicações, 0,5 que multiplica 5, a gente tem que dá o resultado de 2,5, né? Mais a multiplicação de 0,17 vezes 49, que resulta em 8,33. Somando 0,5 mais 0,17, a gente tem o valor de 0,67. Então, fazendo essa divisão aqui, 2,5 mais 8,33 dividido por 0,67. Nós temos o resultado aí de concentração de DBO de 16,16 miligramas por litro. Agora vamos falar da revisão aí, né, do resumo que a gente abordou nesse tópico. Quais foram os assuntos tratados? Primeiramente, a gente falou sobre a questão da água, dos recursos hídricos, né, do uso inconsciente que traz aí os malefícios, né, do uso inconsciente da água, né, como nós somos totalmente dependentes, né, nossa sobrevivência ao consumo de água, né? Então, essas modificações, essas alterações constantes aí acaba acarretando um desequilíbrio, né, no nosso ecossistema, na nossa biosfera, né, que vem trazendo todos os impactos negativos aí relacionados às catástrofes, né, ambientais, né, o aumento de temperatura, derretimento das calotas, a pandemia, né, tudo é consequência, né, desse desequilíbrio aí
do nosso ecossistema, de toda essa variação aí de temperatura e pressão. E a questão da exploração e degradação, né, que nós estamos fazendo aí inconscientemente, né? Por mais que o homem ele se preocupa, né, com esse recurso, ele acaba visando a produção, né? Acaba enfatizando produzir o lucro e esquece que se nós não termos essas condições, né, a gente não vai conseguir produzir, a gente não vai conseguir viver, né? Então, falando sobre isso, né, dessas alterações, temos órgãos públicos, né, que são responsáveis, né, em garantir essa qualidade aí, né, desses lançamentos dos corpos aquáticos, né, conhecida como a Portaria 888, né, do Ministério da Saúde. Só para lembrar aí esse ponto aí. Eles são estipulados, né, os parâmetros analíticos através dessa portaria. E qual que é a relação com a nossa saúde, né? Que relação que tudo isso tem com a nossa saúde através desses impactos? Acaba, né, simulando doenças, né, por agentes biológicos, por a exposição através desses micro-organismos, né, ou também contaminantes químicos, né, a bioacumulação, ela acaba gerando isso também, né, problemas de saúde degenerativos, como câncer, mal de Alzheimer, né, para a gente entender melhor aí, tudo consequência aí desse mau uso. Falamos da capacidade, né, da autodepuração dos córregos e dos rios, né, que sofrem os impactos. Né, eles precisam ser tratados, né? Eles referem-se à qualidade permitida que esses efluentes de ser despejado ali no córrego. Então, eles precisam ter níveis ali de contaminantes de acordo com a capacidade de autorregeneração do córrego. Então, até um certo determinado ponto, eu consigo despejar os efluentes sem o tratamento. Até um determinado ponto, eu não consigo. Então, é feita essa investigação, essas análises, né? É feito os cálculos de oxigênio dissolvido, né? De demanda bioquímica de oxigênio, para ver as concentrações de oxigênio e consumo de oxigênio permitido para que esse rio ele não seja destruído, né? Que esse ecossistema não seja destruído totalmente, né? Então, esse nível ele verifica essa capacidade de se autodepurar, né? Através da presença de matéria orgânica, o corpo de água ele vai verificar essa questão do oxigênio dissolvido. Quanto está sendo consumido de matéria orgânica, aí você, através dessa oxidação, a gente sabe a concentração ali do oxigênio dissolvido, né? É o processo de estabilização da matéria orgânica, né? Que é realizado pelas bactérias, que comentamos aí do processo que as bactérias fazem, né? No consumo dessa matéria orgânica para estabilização e dos corpos aquáticos. E para a sua respiração também, né? Elas fazem respiração a trocas gasosas, né? Todos os seres vivos ali, né? Reconstituindo aí as concentrações ideais que esse corpo aquático precisa, né? Para se manter vivo. E essa queda, né? Da curva de oxigênio, ela sempre vai paralisar a partir do momento que ocorre a queda da concentração aí de matéria orgânica, né, dos micro-organismos. Então, eles são inversamente proporcionais, né? Falamos também das zonas, né, de autodepuração, das principais zonas de autodepuração, da zona de degradação, né, onde apresenta uma alta concentração de matéria orgânica, que é o
determinado lugar onde vai ocorrer diretamente o despejo ali, né, dos resíduos, do esgoto. Então aquela região ela vai ter uma elevada concentração de matéria orgânica e vai estar extremamente saturada. Falamos da zona de decomposição, que é onde a água começa a apresentar um estado mais deteriorado, né, que é onde começa a ação dos micro-organismos para consumir essa matéria orgânica, né, e restituir o equilíbrio. A gente falou da zona de recuperação, né, onde tem um intenso consumo da matéria orgânica, né, e é onde começa a iniciar o processo de recuperação, né, onde a água ela vai devolvendo a turbidez dela, vai ficando cristalina. Então começa a se recuperar nesse determinado limite da região aí do rio. As zonas de águas limpas já é uma região onde as águas já estão em condições naturais, né? Onde não tem mais concentração elevada de micro-organismo, né? Nem de matéria orgânica ali, né? Já está restabelecido as condições normais. E falamos também, né, da metodologia que é aplicada, né, nessa problematização, que é utilizada a metodologia do Stripperfeld, então, que é um modelo, né, de qualidade aí dos cursos d'águas, e ele é clássico, né? Ele emite os parâmetros de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica aí de oxigênio, né? Através desses dois parâmetros ele trabalha. E esse modelo ele foi adotado, né? Utilizado muito aqui no Brasil, né? E em outros países também, por conta da facilidade do uso dele, né? Não demanda tanta tecnologia avançada aí, mesmo nós tendo esse déficit, né? Essa questão de necessidade de tecnologia nessa área, né? De novas pesquisas, novos estudos relacionados a isso, né? Para a gente atender problemas mais graves, mais elevados aí de contaminações, né? Onde os rios, né? Igual teve o deslizamento da barragem lá, né, que são contaminações extremamente altas, onde o rio ele não consegue se regenerar sozinho, né? Então a gente precisa aí de tecnologias mais avançadas, né, tratamentos mais avançados para conseguir atender essa necessidade. Então, para situações de médio risco aí, né, de médio impacto, a gente utiliza esse método, né, que ele atende aí as condições do problema de lançamento de esgoto e contaminantes. E a gente falou, né, dessa técnica aí, desse método, as suas variações através dos cálculos, né, de DBO e oxigênio dissolvido, onde ocorrem as misturas dos dois corpos, né, os corpos contaminantes e os corpos aquáticos, e através dessa mistura, né, é observado a concentrações de oxigênio dissolvido ali e aí a demanda de consumo bioquímico ali de oxigênio, né, que é feita através ali dos micro-organismos. Então é verificado esses dois índices, né, para ser estipulado e verificado se as condições de regeneração do rio ele precisa ser induzido ou não, né? Aí falamos de todos os parâmetros, né, as vazões de rio, QR, o QE de entrada, vazão de esgoto, o ADR, o oxigênio dissolvido do rio, o ADE, o oxigênio dissolvido do esgoto. Falamos também da DBO, cálculo da DBO, que é as mesmas variações, né, só muda o parâmetro. Mantém o QR de vazão do rio e o QE de vazão de esgoto. E vai variar, no caso, da DBOR, né, e da DBOI. E a gente comentou da questão do exemplo, né, da problemática aí que foi abordada numa situação problema, né, com os valores característicos do rio e do esgoto, né, a gente calculou
os valores aí de concentração de oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio que estava para ser consumido. Então, basicamente, foi isso, né, que foi trabalhado, né, no tópico de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, eu espero que tenha contribuído aí no conhecimento de vocês, na formação de vocês. Tá? Novamente falo e lembro, né, de buscar os materiais aí que está sendo disponibilizado para vocês, né, para vocês realizar as atividades, as provas, tudo baseado, né, no texto base, nos materiais. Então nada vai fugir, né? É só vocês consultar todos os materiais que estão disponíveis para vocês, pausar onde não teve entendimento aí, né? Para melhor entendimento. Eu espero que vocês tenham gostado, então, e até uma próxima aula.